Olá, irmãs e irmãos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar. Sai todos os domingos aqui no canal. É uma alegria ter você aqui. Vamos entrando na nossa comunhão com Deus, o nosso Pai. Pedir a vocês que estão aqui ao vivo ou gravado, que nos ajude curtindo, comentando, compartilhando, ajude o canal para que este evangelho chegue a mais corações amigos. Deixe aí a cidade, o estado, o país que você ouve este evangelho, como tem sido a sua experiência. Se não quiser comentar nada, deixa um coraçãozinho, um joinha, que já nos ajuda bastante. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva também. Vamos ficar muito gratos. Vamos espalhar o bem. Vamos fazer a caridade com o Espiritismo, como Emmanuel nos ensina. A maior caridade para com o Espiritismo é então a sua divulgação. Nós divulgamos tantas coisas, podemos tirar um espaço nas nossas redes sociais para compartilhar o bem, para ajudar alguma instituição, alguém que esteja precisando. Vamos fazer o bem. A ferramenta que nós temos é o agora. Não deixe para amanhã o bem que pode se fazer hoje, porque não sabemos se amanhã teremos as mesmas forças, as mesmas energias psíquicas, espirituais para realizar o trabalho empregado para nós no plano espiritual. Por isso que nós devemos empenhar nas nossas melhorias internas o quanto antes. Já vamos entrando aqui no nosso Evangelho no Lar, pedindo a autorização a Jesus, o nosso mestre amigo, para iniciar esses momentos de reflexão, de oração, de entrar em contato com o Evangelho do Cristo. Iniciando o mês de setembro, agradecendo aí mais um mês que chega, o mês que inicia a primavera, a troca de estação aqui no Brasil. Mês também que nós falamos da conscientização, da prevenção ao suicídio, um mês muito importante. Diversas casas espíritas falam sobre o tema, outras religiões também. Hoje, graças a Deus, diversas religiões e diversas entidades governamentais ou não estão falando sobre o tema. E eu convido a você que está ouvindo aqui hoje este evangelho, se você trabalha em escolas, em locais públicos, convide palestrantes para falar na sua empresa sobre a prevenção ao suicídio. Às vezes, se você está ouvindo aqui, você tem uma empresa que seja pequena, com poucos funcionários ou com muitos. Leve alguém que faça uma palestra, uma roda de conversa sobre o tema, a importância da saúde mental. Ou às vezes você é professor, estimula com a direção, com a coordenação, de fazer uma semana sobre esse tema, que é de extrema importância. Muitas das vezes perdemos jovens que silenciosamente não dão alguns sinais sobre os processos que estão passando depressivos ou de algum transtorno mental. Então é importante nós falarmos, de conscientizarmos cada vez mais. Quem porventura também esteja ouvindo aqui, nas suas redes sociais você pode também ajudar o Setembro Amarelo. Cada dia compartilhe, fale sobre o tema, não somente setembro. Setembro é para nós relembrarmos do tema, mas o tema deve ser falado todos os meses, em todos os espaços, com pessoas de diversas idades ou situações econômicas diferentes. Lembra, pessoal, o suicídio não tem idade, não tem classe social, não tem endereço, não tem profissão. Vamos alertar a todos da sociedade e às vezes você vai ser essa pessoa também que vai espalhar essa conscientização. Vamos então entrando aqui, trazendo no pensamento os pássaros procurando as casas para dormir aqui, em gritaria aqui, se vocês estiverem ouvindo ao fundo. Vamos entrando em concentração com o nosso Deus, o nosso Pai, que nos abençoou com este domingo excelente aqui na região, hoje bem iluminado, com bastante sol. Mas se na sua região também está chovendo, agradeça a chuva.
Agradeçamos ao nosso Pai pelas dádivas que nós recebemos dele diariamente. Só de estarmos encarnados já é uma grande dádiva, porque estamos aqui em aprendizado. E como nós iniciamos falando do agora, o agora é o melhor momento para você agir em favor do seu próprio bem e do bem do próximo. Vamos fazer o agora, a melhor dádiva que nós temos, o melhor benefício que nós temos é este corpo físico. A dádiva da saúde, muitas das vezes até temos alguma doença, alguma enfermidade, mas Deus, quantos irmãos e irmãs, nós estamos observando atravessar lutas árduas, provas dolorosas na terra. Essa terra que ainda é de prova e de expiação. Quantos estão passando por provas e expiações dolorosas? E quantos chegam aqui neste Evangelho, passando por estes momentos de angústia e de dor, buscando um alento, meu Deus? E eu te peço que através da minha voz, que através da energia desses benfeitores que nos ajudam neste canal, da equipe encarnada e desencarnada que doa os fluidos neste momento, nós imploramos, Deus, abra o plano espiritual superior para nós, que possamos receber uma dádiva de acordo com as nossas necessidades, na água que irá fluidificar. Também nas doações de energia que iremos receber dos nossos benfeitores e dos amigos espirituais que estão em volta da nossa casa. Então vamos juntos, família do canal, iniciando este Evangelho, que assim seja. Graças a Deus, hoje é dia 3 de setembro do ano de 2023, como eu disse, mês da conscientização do suicídio, a prevenção do suicídio. O Espiritismo já bate nessa tecla há muito tempo, a importância de estarmos aqui, de vivenciarmos a nossa experiência completa no corpo físico, porque se estamos aqui não é por acaso, estamos aqui por uma missão ou para resgatar algo. O Espiritismo nos livra do materialismo exacerbado e salva vidas. Eu costumo dizer que o Espiritismo, o cristianismo me salva todos os dias, de mim mesmo, das minhas imperfeições, das minhas inferioridades que todos nós ainda temos, senão nós não estaríamos aqui, estaríamos em outras moradas, em outros campos espirituais mais evoluídos, mas estamos aqui, ultrapassando cada dia, vivenciando as experiências, crises que nós temos e que temos às nossas voltas, e vamos pedindo, né, sempre a Deus a força maior para nos ajudar, a espiritualidade amiga que sempre nos ajuda, a todos. Vamos entrando em conexão. Eu separei, apesar do tema, né, do mês ser prevenção ao suicídio, hoje nós não vamos falar especificamente sobre esse tema. Primeiro porque nós já falamos muito sobre esse tema aqui no canal, não que não seja importante, nós temos muitos vídeos aqui, nós vamos deixar para falar no próximo domingo, que é o dia 10, dia realmente do combate, da prevenção. Então nós vamos falar no próximo domingo, e hoje nós separamos um tema aqui do livro Esperança, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um livro um pouco esquecido no movimento espírita, mas de grande importância. Nós vamos ler a mensagem No Reino em Construção. E Emmanuel inicia: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Jesus, João 14:2, passagem muito conhecida aí de Jesus. Emmanuel inicia a mensagem com essa passagem de Jesus, e ele coloca uma mensagem também do Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão aí para a expiação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Vamos então à mensagem de Emmanuel. Escutastes o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima
inacabada e costumas dizer que a terra está perdida. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Compulsastes as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e sob a extrema revolta trouxestes ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando todos que estamos no teatro do crime. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães, tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Bom, só no início dessa mensagem aí, Emmanuel já vai nos puxando a orelha, né, da visão que nós temos de mundo, algo que nós vamos pontuando muito aqui no Evangelho no Lar. Emmanuel está pegando aqui partes do Evangelho segundo o Espiritismo e do próprio Evangelho do Cristo para nos alertar. A Terra ainda é um mundo de prova e expiação. Estamos nessa transição, como nós já dissemos muito aqui e diversos outros palestrantes espíritas. Porém, no momento que nós estamos, é um momento transicional. Então é um momento um pouco mais bagunçado, conturbado. Isso não significa que a Terra não está melhorando. Há um pessimismo muito grande e nós que somos espíritas temos que ficar em alerta. Porque se nos deixarmos levar pela negatividade que a imprensa coloca sobre algumas notícias, e hoje não só a imprensa, a internet como um todo, se você entra nas redes sociais, nós vamos ver os excessos de notícias ruins que pairam sobre todas essas redes sociais, porque é o que dá maior número de curtidas, de comentários, e não só comentários dentro da rede social, mas também no nosso lar. Dá muito mais ênfase falar de algo negativo do que positivo, do que alguém construiu, de que alguém que se curou, de alguém que fez esse ou outro trabalho. Ontem mesmo, né, no nosso estudo lá no Centro Espírita, nós falávamos desses grandes benfeitores. Nós estávamos estudando o Evangelho e caiu para nós sobre o orgulho, a humildade, e nós estávamos falando de grandes benfeitores que fizeram pela Terra, que trouxeram na sua encarnação uma grande experiência corpórea, ou seja, não perderam tempo, colocaram as mãos nas massas. E não é, pessoal, comentando ou espalhando as notícias criminosas que nós vamos fazer algo. Primeiro que nós vamos só espalhar o medo para onde nós vamos. E espalhar o medo é levar angústia e dor para as pessoas. É levar negatividade, que dos nossos lábios sejam ou saem notícias boas de esperança e de amor. André Luiz tem uma frase que nos ensina: o mal não merece comentário em momento algum. O mal não merece comentário em momento algum. Já o bem, esse sim. Esse merece comentário, aplausos, para nós observarmos como nós ainda estamos vinculados com as forças mais pesadas da notícia. E olhando somente as redes sociais e a TV, nós vamos observar que, ou nós vamos achar, que o mundo não está melhorando. Mas eu convido vocês a voltarem 100 anos atrás, não precisa nem de ser muito. Vamos voltar em 1923. Se nós pudéssemos hoje voltar em 1923 e observar como estava a sociedade e como está hoje, pode ser que algumas coisas realmente continuam da mesma forma. Porém, nós conquistamos direitos a muitas questões, leis que protegem muitas outras pessoas, animais, os fracos, às vezes, que estão à mercê da sociedade. Basta que nós voltemos um pouco,
que nós vamos ver que algumas pessoas estão progredindo sim. E essa fala eu ouço até dentro das casas espíritas. Ah, o mundo não está melhorando, está piorando. Há uma grande violência. Lembrando que nós estamos no momento transicional. O momento transicional, ele é conturbado. Ele é mais conturbado. Nós falávamos até do período da adolescência, que é o período de transição da criança para o adulto. E também, quando nós já somos adultos e vamos para a fase de idoso, nós passamos pela fase da diminuição dos hormônios também, para chegar à fase de idoso. A menopausa ou a andropausa. É um momento também tenso. A gente sente calor, sente frio, nervosismo, estresse. Os hormônios fazem uma bagunça corporal. Nós estamos neste momento na Terra. Tudo parece muito bagunçado, porém o corpo físico, ele bagunça porque há uma diminuição dos hormônios e ele precisa se reorganizar para a nova etapa que ele irá entrar. É assim na adolescência, quando nós recebemos um excesso de hormônios para desenvolvermos a nossa parte sexual, os nossos órgãos. É assim também quando chegamos na fase de idosos. Porém, o cérebro, o sistema nervoso central organiza, está tudo em ordem. Mesmo na bagunça, tudo está em ordem. Mesmo na bagunça que você acha que está a terra, há um Pai, que é o nosso Deus, há Jesus, o nosso governador espiritual, que está a todo momento velando por nós. Mesmo na bagunça, os espíritos superiores estão organizando. Muitas das vezes, nós só vamos observar a poeira que se levanta diante desses fatos, mas nós não observamos outras questões muito pontuais, muito invisíveis, quando nós estamos apenas focados no negativo. E é claro, espíritos não tão felizes com a evolução do planeta vão tentar também, de alguma forma ou de outra, embaralhar o nosso pensamento e trazer mais e mais questões ou notícias ruins. Tudo está em controle diante do nosso Pai, mesmo quando nós achamos que está em descontrole. Para nós que já somos espíritas, é mais fácil compreender isso. Para quem está chegando no espiritismo agora, nós vamos precisar de um pouquinho mais de tempo para entender que no universo há uma lei. As leis divinas, são várias elas. Lei de destruição, lei de trabalho, lei de causa e efeito. Até na destruição há uma lei. É preciso que destrua para reconstruir o novo. É preciso que algo se acabe para nascer algo novo. Até a Terra que nós estamos tem uma data de validade. Um momento ela deixará de existir fisicamente, como ela é hoje. Assim como o nosso corpo. E mesmo na tragédia da morte, que é a maior tragédia que enquanto encarnado nós podemos viver, a morte, não há mais o que fazer, a pessoa irá desencarnar. Mesmo assim, a vida, a esperança, porque a pessoa surgirá no plano espiritual com o perispírito e poderá então caminhar novos rumos. Mesmo diante da tragédia que você está vivenciando hoje, seja qual for, há ainda um caminho de esperança, há ainda um caminho florido. Entre todos os outros que você possa escolher, há um melhor. Diante do caos, há uma ordem. É nós que às vezes achamos que no caos não há ordem. Porque no inconsciente nós introduzimos a questão que só está bom ou tranquilo quando tudo está organizado, mas nem sempre. Às vezes a espiritualidade precisa desorganizar para organizar. Vamos dar outro exemplo. Se você vai limpar a sua casa, os armários, o guarda-roupa, você precisa de retirar. E fica tudo acumulado, objetos muito acumulados em volta. Mas é para um bem maior. O que você está fazendo ali? Você está higienizando dentro desses armários. E a hora que você for colocar esses objetos,
você vai colocar com uma nova ordem, com uma nova simetria, uma nova organização. Para organizar, foi necessário bagunçar. Neste momento, quem tem toque, que está perto, fica louco. A bagunça que está em volta. É bom até sair de casa. Depois que a gente volta, está tudo limpo, organizado. Há tranquilidade, mas para ver, teve que haver a desordem. Essa mensagem de Emmanuel vai dizer exatamente nisso. Todos nós vamos ter momentos tumultuados e bagunçados durante as nossas vidas. Não adianta nós fugirmos de nós mesmos. Assim como nós vamos observar na sociedade momentos bagunçados e tumultuados. Para haver uma construção, às vezes, para abrir uma estrada, é preciso quebrar. Ir à máquina que vai fazer barulho, enfim, mas algo que vai trazer benefícios. Assim também são as leis que regem o universo. Se nós não compreendêssemos hoje o mecanismo que move a Terra no espaço para mantermos aqui vivos, na atmosfera necessária, na pressão atmosférica necessária, com os oxigênios necessários, o que foi necessário, o que o Cristo, Emmanuel vai nos dizer no livro A Caminho da Luz, que Cristo, juntamente com a sua equipe espiritual, com os seus arquitetos, para construir a Terra, houve-se muita destruição. Muitos momentos de modelamento deste planeta que nós estamos, para vivenciar uma experiência. Anos e anos e anos e milhares de anos de preparação para as encarnações e reencarnações de espíritos que viriam para cá, oriundos de outros planetas, e ele inicia a mensagem falando disso. Neste momento em que nós estamos aqui ouvindo este Evangelho no Lar, já indo para 23 minutos de Evangelho, quantos mundos não estão sendo criados? E quantos não estão morrendo? Esses que estão morrendo, partindo, quantas histórias, quantas civilizações estiveram ali? Quantas provas, quantas expiações, quantas regenerações a humanidade daquele planeta hoje talvez já respira como espíritos de luz, de alta envergadura, indo para a classificação talvez de espíritos crísticos. Quantos planetas que estão nascendo agora, nesse segundo ou nos próximos segundos que eu vou falar. Há muitas, muitas e muitas moradas na casa de meu Pai. E não irá nos faltar lugar. Iremos ter os nossos locais corretos. E esse local que você está hoje é o mais correto, é o mais adequado. Por isso que a mensagem de Emmanuel chama no reino em construção. Enquanto estamos no prova e expiação, passando para o transição, estamos num reino futuro de construção, que nem todos herdarão. O que Jesus nos falou? O justo, os mansos herdarão a terra. Estamos nas provas e nas expiações coletivas ou individuais, nas provas coletivas ou individuais ou familiares, passando e repassando a cada etapa de vida ou a cada reencarnação, exceto alguns poucos espíritos que não vêm à Terra para expiação, como o próprio Emmanuel está nos dizendo aqui, mas isso é uma pequena parcela da população, talvez 0,2 ou 3% da população. Aos demais, nós, eu e vocês, a grande maioria que está aqui ouvindo o Evangelho, ainda passando pelas nossas provas e expiações internas ou externas, estamos indo para este reino em construção. Desde o início deste planeta até hoje, a cada momento ele está sendo construído. O futuro da Terra está sendo construído. Então Emmanuel vai entrando nesta mensagem, nos demonstrando os dois lados. E ele vai começar a dizer aqui: conhece jovens que se transviam na leviandade,
desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente. Admite que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Olha isso, pessoal. Emmanuel está falando aqui da década de 60 do século passado. Esse livro é de 1960. Tá? Ou seja, já tem mais de 50 anos deste livro. E lá em 1960 já estava falando, isso, a juventude não está com nada. Você hoje, que talvez está aí hoje com seus 70, 60 anos, era essa juventude que falava que não ia dar nada. E é hoje quem está idoso, e que deu certo sim. Que dessa juventude saiu muitos engenheiros, muitos médicos, muitos palestrantes, engenheiros, dentistas, pedreiros, padeiros, pessoas que ajudam a nossa sociedade. E que naquela época eram considerados o quê? Jovens que desvairavam, que só pensavam em droga, em sexo, coisas comuns, geralmente na mocidade. E hoje estão aí, indo para a aposentadoria. Quem era jovem na década de 60, muito provavelmente já está indo para a aposentadoria e trabalhou uma vida toda. E naquela época, se a gente volta lá, vamos pegar uma nave, a nossa nave do pensamento, e voltar em 1960. E os nossos idosos daquela época, quem estava lá com seus 40, idosos assim, né, entre aspas. Porque naquela época, 40, 50 já estava considerando indo para a terceira idade. Hoje nem tanto. Eles estavam falando dos jovens, que hoje são quem estão indo aposentar. Da mesma forma que nós fazemos hoje, em 2023. E aí Emmanuel continua. Relaciona, todavia, os jovens, homens, mulheres, debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce para integrarem dignamente a legião do progresso. Então, o que o Emmanuel está falando? Realmente, da década de 60, muitos jovens se perderam, mas outros tantos foram para a faculdade, ou fizeram o curso técnico, ou foram aprender as profissões do pai, se tornaram espíritas, católicos, evangélicos, e daí surgiu tantas pessoas boas na sociedade. Quantas pessoas que nós ouvimos aí destas épocas, que hoje já estão mais maduros e que fazem palestras belíssimas, que estão na frente de religiões, que são médicos, cirurgiões fantásticos, que salvam vidas. E talvez naquela época, na bagunça interna deles da adolescência, muitos olharam para eles e falaram, eles não vão dar certo. Mas deram. Emmanuel vai dizer ainda, talvez vocês falam que há companheiros habituados aos prazeres noturnos, ou seja, aquelas pessoas que vão muito nas baladas, nas casas noturnas. E vocês até falam que eles estão desgastando a vida, né, nesses locais, gastando muito dinheiro, como a gente fala. Mas vocês acreditam que toda a humanidade está entregue à demência e ao desperdício. Vocês refletem, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite nos recintos de fábricas e junto do linótipos em hospitais e escritórios, nas atividades de limpeza e da vigilância, de modo que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas? Olha que interessante também que Emmanuel está falando aqui. Às vezes nós temos um local, uma casa noturna perto da nossa casa, um barzinho, aí a gente vê lá lotado de pessoas bebendo a noite toda. Isso me faz muito lembrar da lição do bilhar, da lição da sinuca, que Chico Xavier, o próprio Chico, no domingo à tarde, ele passou, tinham jovens jogando sinuca e ele pensa, é muito injusto, né, meu Deus? Eu tendo que trabalhar todo domingo e esses jovens aí se divertindo na sinuca. Quando de repente Emmanuel aparece na frente dele, se materializa e fala, como que é, Chico? Você está falando mal de uma criação de Deus? O bilhar também é uma criação de Deus, a sinuca também é uma criação de Deus.
Quis Deus que a sinuca existisse, quem é você para ir contra os desígnios de Deus? Emmanuel puxava a orelha de Chico. Da mesma forma, Chico, que hoje você serve no trabalho, esses jovens precisam do jogo de sinuca para acalmar o pensamento deles. Se não fosse a sinuca, eles poderiam estar fazendo algo pior, como um crime. Então hoje o espírito deles precisam da sinuca. Amanhã pode ser que eles precisem do trabalho espiritual. E você, Chico, vai precisar de outra coisa. Hoje você precisa de trabalhar no domingo. É a sua segurança mental, o trabalho no domingo. É o que vai garantir o seu futuro. Para eles é outra coisa. E às vezes nós queremos medir a nossa vida com a nossa régua, né? A régua da nossa vida, nós queremos medir a vida do outro. Não faça isso, pessoal, nunca vai dar certo. E o que Emmanuel está nos puxando a orelha aqui, mais uma vez. Às vezes nós observamos essas pessoas, nós maximizamos e damos importância àqueles que estão na balada, bebendo, usando droga, etc. Mas nós esquecemos das pessoas que estão nos hospitais, trabalhando, nos que estão nas fábricas alimentícias, que a grande maioria, quem não sabe, aqui na minha região tem muitas, trabalham madrugada dentro para fabricar as nossas manteigas, os nossos alimentos, biscoito, enfim, aquilo que chega na nossa mesa, essas fábricas. Quem mora em região que tem muitas fábricas aí sabe, a fabricação de alimentos é 24 horas por dia. Temos ali milhares de jovens e também de adultos em franco trabalho. Temos trabalho também, instituições religiosas que vão à noite. Temos pessoas de bem a todo momento acordado, trabalhando para o crescimento do mundo. Mas nós focamos, e a grande mídia foca sempre no mais negativo, porque dá mais lucro, dá mais curtida, dá mais audiência, pessoal. Sempre vai ser assim. E eu fiz questão de trazer essa mensagem, que é da década de 60, 70, 80, 90, ou seja, 60 anos, né, quase, dessa mensagem, e a gente continua na mesma crítica, pessoal. Andamos 6 décadas quase, e continuamos na mesma crítica. Emmanuel termina a mensagem aqui. Marcaste o homem afortunado que enriqueceu mãos e bolsos, aliás, que enrijeceu mãos e bolsos, e esposas a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Isso é muito importante que Emmanuel está falando aqui. Emmanuel está falando aqui que nós achamos que todo rico é pão duro. É isso que ele está falando em outras palavras. Ou seja, a gente olha para uma pessoa que é extremamente rica e fala, olha lá o sovina, o pão duro, o avarento. E ele fala, mas vocês só olham para esses ricos. E esquece os tantos outros que fazem a caridade, que ajuda o próximo, que ajuda a sociedade como um todo. Isso também é muito complexo. Ontem mesmo, no estudo lá no Centro Espírita, nós falávamos sobre isso. Quando a gente falava, né, do orgulho e da humildade, que tem ricos sim que vai perder infelizmente a reencarnação com a avareza, tem um grande dinheiro, vão morrer, né, vai deixar uma grande fortuna nas contas parada, sem ajudar uma sequer alma, uma pessoa, uma instituição de caridade. Porém, tem outros que movimentam o trabalho de caridade dia e noite. Nós demos vários exemplos de pessoas que ajudou aqui a nossa cidade, a região, que ajudou a construir tantas instituições de caridade, até mesmo os hospitais, que ajudou tantas pessoas, pessoas com deficiência, pessoas com algum tipo de doença. Mas a gente generaliza. O que a gente faz? Às vezes a gente olha um que não fez absolutamente nada e vai falando como se todos fossem assim. O nosso grande erro, pessoal, é generalizar. Não podemos generalizar, porque cada pessoa é um mundo interno e cada pessoa está num processo evolutivo diferente. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver, que Emmanuel está falando aqui, o outro lado das pessoas que ajudam o próximo. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Outra frase importante de Emmanuel. Não vamos condenar o nosso lar, que é a terra,
pelo desequilíbrio de alguns homens encarnados, que podem ainda ser a grande maioria. Mas, por outro lado, nós temos uma grande parte de pessoas, células vivas do bem, ajudando, torcendo e executando o trabalho. Porque não adianta também nós só orarmos e torcermos para que o mundo mude. Nós temos que começar a fazer algo em prol de nós mesmos, da nossa família e da nossa comunidade. Hoje você pode, talvez, não ter força para ajudar muitas pessoas, mas fazer um bem aí na sua rua mesmo. Pode começar pela sua família e pela sua rua. Ajudando as pessoas aí, estimulando o bem, já é uma atitude muito boa. Já é uma atitude de diferença na sua vida. Meditem todos que se encontram suando, sofrendo, amando no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Deus, Jesus espera por nós também. Então vamos mudar essa perspectiva de que tudo está ruim, tudo está mal, tudo vai piorar. Tiveram essas mesmas perspectivas há 60 anos atrás, como nós vamos observar. E se nós fôssemos voltar no início do século passado, também nós teríamos essa perspectiva. Porque é uma parte da sociedade que às vezes é mais barulhenta. Às vezes é a parte da sociedade que mais sai na mídia, na rádio, no rádio, na TV, na internet. Essa parte que causa o escândalo, como Jesus diz, ai por quem o escândalo vier. Ele é necessário. E ele vai ser necessário ainda. Esses tumultos serão necessários ainda por um tempo. Mas as leis divinas estão velando a cada segundo por nós. A cada momento por nós. Nos ajudando sempre. Só para contextualizar aqui, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, para finalizar o nosso Evangelho, que nós já estamos indo. Está falando aqui da fé, caiu no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, caiu no item 6. A fé religiosa, a condição da fé inabalável, é um item pequeno, então vamos ler. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão, levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé a que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconiza alguém a fé cega sobre um ponto de crença, é confessar-se impotente para demonstrar que está certa com a razão. Item muito importante, nós falamos desse item quando nós falamos da oração, que é muito importante nós termos fé. Aliás, a fé é a base de tudo. Porém, a fé sem o raciocínio, ela vira fé cega, que vira o fanatismo. E Kardec nos alerta muito sobre isso nos seus livros, para que o Espiritismo acompanhasse a ciência, os fatos, a pesquisa, e que para o espírita era extremamente necessário amar, como Jesus nos ensinou. Ame o próximo como a ti mesmo, e estritamente ame. Espírita, amai-vos, mas também instruí-vos. Ou seja, estude para não cair na fé cega. Estude diversos livros, diversas pessoas, pesquise, gere conhecimento, porque assim a sua fé não será cega. Questione, não é porque a pessoa falou que está certo, questione. Vá até as fontes, nós também estamos falando, a espiritualidade tem batido bastante nessa tecla aqui nos evangelhos. Quando nós saímos com temas de sorteio, sempre sai alguma questão sobre essa fé racionalizada. Nós temos que fazer uma análise também das questões que nós ouvimos. A digestão. Assim como o tema que nós fizemos hoje. Faz uma avaliação. Não tem problema nenhum. Questionar é saudável.
é abrir o pensamento, o psiquismo, é melhorar a nossa inteligência. Vamos ter uma fé racional. Vamos então para a nossa meditação final, para o nosso momento de prece, de recebermos as luzes do bem, o passe, a vibração desses benfeitores tão queridos que nos ajudam, nos estimulam nesse Evangelho no Lar. Vamos entrando em contato com os benfeitores, os espíritos amigos que nos ajudam do nosso lar, para que fluidifique a nossa água, para que nos intua, nos estimule no bem, abra o nosso psiquismo, e nós vamos pedindo a Ele, a Jesus, a autorização bendita para iniciarmos esse momento de paz. Estamos no alto da montanha, o sol está se pondo, vamos vendo embaixo várias montanhas. Tranquilamente o céu vai ficando laranja, como a capa aqui do nosso Evangelho, o momento do sol se despedindo, entrando o anoitecer. Mas nós ainda temos as irradiações solares, também os ventos que vêm dessas montanhas, das flores que estão em volta. E nós estamos sentados de mão levantadas para o céu, pedindo a Deus que abra o plano espiritual para nós, como nós pedimos no início, e que através das irradiações dessas flores, árvores, das energias do sol, das nuvens, dessas montanhas e também desses benfeitores, eles se conectam conosco através do nosso psiquismo. Em volta de nós, os três mentores nos ajudam, inicia o passe, fazendo uma limpeza perispiritual em todo o nosso campo perispiritual e físico também, nos ajudando, nos iluminando, abençoando as nossas propostas no caminho do bem, reenergizando o nosso corpo para a semana, como Jesus nos ensinou a pedir. Se você está com algum problema hoje, físico ou psicológico, peça. Peça a Jesus a intercessão através desses benfeitores. Que através das mãos abençoadas desses queridos mentores, com a conexão do bem, a mão do benfeitor irá sobre a parte do corpo sua necessitada do passe, reequilibrando todo o seu corpo físico, todos os seus órgãos. E neste momento você vai trazendo no pensamento alguém que está com necessidade, que você conheça, algum parente, algum amigo, algum vizinho, alguém que está precisando de fato deste passe. Peça por essa pessoa. Se você souber o nome, o rosto, mentalize. Vamos dividir esse passe com alguém. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuem recebendo o passe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Jesus, neste momento, com muita gratidão a esses espíritos amigos que nos ajudam de forma direta ou indireta, e com muita gratidão, nós vamos pedindo a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar.
Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando, meus irmãos, minhas irmãs, sentindo o nosso corpo físico e agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Vai bebendo a água fluidificada aos poucos. Se quiser deixar um pouco para ir bebendo durante a semana, pode fazer isso também. Se tiver alguém enfermo na sua casa, possa beber a água aos poucos também durante a semana, para que ajude vocês aí na reconstrução da saúde de vocês. Espero que vocês fiquem bem. Vamos voltando, mexa as extremidades do corpo, sinta seu corpo físico. Um abraço para Joana Dark de Jesus, de Unai, Minas Gerais, pessoal de Minas aqui também. Miriam Nova, um grande abraço. Graça Barbosa, Deus te abençoe. Isabel Manso, Deus abençoe, muito obrigado. Renata Maria, gratidão. Conceição Costa, de Porto, na cidade de Porto, em Portugal. Um grande abraço. Não colocou o nome, mas mandou um grande abraço para mim. Mando para você também. Infelizmente, alguns arrobas estão sem nome, pessoal. Então tem que escrever o nome e a cidade. Fica user e o número, então não tem como eu saber o nome. Mas um abraço aí vibracional para você. Miriam Senra, um grande abraço. Luciene Francisca, um grande abraço. Fatinha Viana, sempre aqui também. Maria Isabel, Tiago Oliveira, um grande abraço, meu amigo. Natalícia Fonseca de Moraes, Rosa Maria, um grande abraço. Bete Gomes, Ieda Alcântara, Neide Guerreiro, um grande abraço. De Alicante, na Espanha, Sônia Marinho. De Frutal, em Minas Gerais, Oucia, um grande abraço. Um grande abraço para Cildenice Carvalho, é isso mesmo, um grande abraço. Lara Brito, um grande abraço, amiga. Luiz Fernando, um grande abraço. Silvana Amara, um grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, também aqui, um grande abraço. De Fortaleza, Samaria Santos. Norma do Rio de Janeiro, um grande abraço. Leonardo Smith, família. Santa Catarina, Deus abençoe a família aí. Eliane Bate, também sempre aqui com a gente. Um grande abraço para vocês. Ulisses, um grande abraço. Alberto Lima, um grande abraço de Jundiaí, em São Paulo. Grande abraço. Cordeiro Lopes, um grande abraço. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Aura Correia. Juliana Canguçu, minha amiga, um grande abraço. De Dávila, na Bahia, Janda. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que Deus os abençoe, ilumine aí nessa semana, nesse início de setembro. Um grande abraço e até o próximo Evangelho, se Deus quiser.